Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. Eu sou Jartov Ben Yehudá, uso óculos para ler. Sou Jartov Ben Yehudá, pode ficar à vontade aqui no nosso canal. Se não for inscrito, se inscreva, porque isso ajuda muito, né? Sugestão de vídeos você pode botar aí nos comentários. Enfim, fique à vontade, tá? Pode concordar, pode discordar também. Vamos falar hoje de uma mulher de extrema importância em uma determinada época, extrema mesmo, ela foi decisiva, mas ninguém fala dela, ficou esquecida, assim, como se tivessem pegado, pegado, né? Não é pego, como se tivessem pegado a escritura e tirado ela assim, deixou num canto assim, esquecida lá, e ela teve um papel extremamente importante, sólido. Ela foi a libertadora de Israel. Por que ninguém fala da libertadora de Israel? Essa mulher foi isso. Fala-se de Esther, fala-se de Ruth. Várias personagens que tiveram suas importâncias também, Devorá. Mas é justamente na época de Devorá que aparece no cenário uma extraordinária mulher que salvou, livrou Israel. Vamos lá, vamos ver, reviver essa história para daqui em diante a gente lembrar mais, né, dessa personagem aqui, que determinou a história de Israel. Daí de lá para cá, Israel melhorou bastante graças à atitude dela. Vamos lá. Livro de Juízes, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 17. Mas Sisra, aí vai aparecer Císera, acho que é Císera, mas Sisra fugiu a pé para a tenda de Jael, ou Yael vai aparecer Yael e Jael, a mulher de Hevere, o queneu, porque havia paz entre Javim e o rei de Hatzor e a casa de Hevere, o queneu. Então Javim é o rei de Canaã, né, nessa época. E havia paz entre ele e algumas pessoas dali. E essa Jael era esposa de Hevere, que tinha ligação com a casa de Javim, que era o rei de Israel na época. E esse Sisra era o comandante, era um grande nome, mas ele perdeu essa batalha, fugiu a pé e chegou lá na casa dessa mulher. E aí a história toda mudou para ele. Mas Sisra fugiu a pé para a casa de Jael, a mulher de Hevere e o queneu, porque havia paz entre Javim, o rei de Hatzor, e a casa de Hevere e o queneu. Versículo 18. E Jael saiu ao encontro de Sisra e disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. E ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com a coberta. O cara tá fugindo. Entre. Não, pode entrar. Não. Aqui é de boa, tranquilo. Oxe, aqui tá safo, pode entrar aí. De boa, tranquilidade. Oxe. Pode entrar mesmo? Oxe, se pode. Se pode? Pode. E versículo 19, ele lhe disse: dá-me, rogo-te, um pouco d'água, porque estou com sede. E ela abriu um odre de leite e deu a ele de beber e tornou a cobri-lo. E ele lhe disse: põe-te à porta da tenda, e se vier alguém te perguntar e disser: há alguém aqui? E responderás: não. E Jael, a mulher de Hevere, tomou a estaca da tenda, lançou mão do martelo, chegou-se a ele devagarinho, mansamente, e cravou-lhe a estaca em sua têmpora. Né? De modo que penetrou na terra, pois estava num sono profundo e muito exausto, e assim morreu. O cara tinha andado de onde foi a guerra para a casa dela. Tá
estava muito cansado e ela deu leite. O leite tem um efeito interessante, né? Não é a questão aqui agora. E ele adormeceu. Esse cara era o comandante do rei de Canaã. Se você recuar um pouco na história, capítulo 4, aí mesmo, Juízes capítulo 4, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Eterno, depois que Ehud morrera. Isso aqui era um hábito dos filhos de Israel nessa época. Um hábito. E o Eterno entregou-os na mão de Javine, o rei de Canaã, que reinava em Hatzor. E Sisra era o comandante de seu exército, e morava em Haroshet Hagoim. E os filhos de Israel clamaram ao Eterno, porque ele tinha 900 carros de ferro. 900 carros de ferro. E oprimiu violentamente os filhos de Israel por 20 anos. Esse Javine já vinha oprimindo Israel por 20 anos. Israel estava sofrendo, Israel estava no estado de calamidade pública. Esse Javine tinha algumas cidades suas de apoio, algumas famílias lá de apoio, e a casa de Jael era uma casa de apoio, por isso que ele foi lá. Ela não comunicou nada a ninguém, chegou e encravou uma estaca nele, acabou a onda nele. Ninguém fala dessa mulher. Por que será? Não foi eu que escrevi essa história está aqui. Agora, por 20 anos, aí encravou-lhe a estaca, e ele morreu. Versículo 22. E eis que surgiu Baraque, que perseguia Sisra, e Jael saiu ao seu encontro e disse-lhe: vem e te mostrarei o homem a quem procuras. E ele foi até ela, e eis que Sisra jazia morto com a estaca na sua têmpora. Aí, ó, esse cabra aí, você está procurando? Oxe, já foi. Matei. Como foi que você fala? Olha a estaca. Simples. Você está perseguindo ele, não conseguiu matar. Eu chamei ele para a tenda, ele entrou. Quando ele dormiu, estratégia, mandou entrar. Ele, cansado, com medo de morrer, entrou. Não era normal uma mulher casada mandar um homem entrar na tenda. Não era. Ela viu o estado dele. O cara vinha andando, homem de guerra, cheio de pó, cheio de coisa. Ele não veio como se fosse um paletó e gravata de hoje. Não veio assim. Ele veio acabado. E ela já conhecia ele, porque essa casa era uma casa de apoio para ele. Muito provavelmente, ele foi recebido várias vezes pelo marido dela. Ela já conhecia, isso aqui é uma estratégia. Mandou entrar na tenda, já era o Sisra. Estaca da tenda e martelo. Encravou na têmpora e já era. A oportunidade, quando ele estava no sono profundo, ela foi lá mansamente e o matou. Assim que o texto diz, mansamente. A questão, versículo 23. Olha o que vai acontecer. Naquele dia, Deus humilhou Javine, o rei de Canaã. Matou o comandante dele, mas ele foi humilhado. O rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E a mão dos filhos de Israel prevaleceu cada vez mais contra Javine, o rei de Canaã, até que exterminaram Javine, o rei de Canaã. Quem começou a expulsar Javine de Canaã? Quem? Raimundo? Não. Foi Raimundo Nonato. Foi Jael. Você consegue perceber a importância dela? Consegue vislumbrar essa história? Eu achei essa história magnífica. Muito, só que ela está escondida. Uma mulher que consegue. Ela iniciou o extermínio de Javine,
rei de Canaã, com os seus, porque ao matar esse comandante, esse comandante aqui, acho que eu posso falar isso no YouTube, fazia miséria esse cara aqui. Era o cara, porque nem sempre era o rei que era o cara, às vezes o rei só está sentado no trono dando ordens. Mas esse aqui é o cara do campo, é o cara que vai sair, vai dar ordem, vai dizer, faça assim, faça assim, faça assim. Então, ela matando um cara desse aqui, já era, todo mundo já se abate. Pô, matou o comandante. O comandante foi morto. O comandante foi morto? E agora? Daqui que se organiza, os filhos de Israel foram para cima, venceram as guerras, expulsou eles, a família, etc, etc, etc. Mas quem iniciou foi ela. Mas ninguém fala dela. Por que será? Bom, esse foi o vídeo de hoje para expor de uma maneira categórica essa mulher, essa grande mulher. Ela está no tempo de Débora. Capítulo 4, versículo 4. E Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. O rei era Javim, e quem julgava Israel era Devorá. Devorá ou Débora. Percebeu? Então todo mundo fala de Débora. Por que não fala de Jael? Não é interessante? A mulher que ficou esquecida na Bíblia. Muito obrigado pela sua visualização. Espero que vocês agora consigam renovar essa história. Ler a história toda, é uma história muito bonita. A história de guerra, a história de uma época em que Israel errou muito e precisava de pessoas como Jael, libertadora. Nos veremos no próximo vídeo. Shalom.